audiocast do Ministério Infantil já vai começar. Eu sou a Caroline Vargas e você está no Carolita Protege. Oi, gente! Nós estamos dando início a mais um audiocast, isso mesmo! Eu quero saber se você foi abençoado primeiramente no primeiro audiocast, então aproveita e já deixa um like nesse vídeo para que a gente entenda que os nossos conteúdos estão te abençoando e que a gente prepare muito mais cursos, audiocasts, videocasts, vídeos e muitos outros conteúdos aqui nessa plataforma. E hoje o papo é como se comporta um ministro que influencia a vida de crianças, da sua equipe e de todos que estão ao seu redor. Não vem com esse papinho dizendo, Carol, eu não sou influenciada por ninguém, porque isso não é verdade, nós não somos uma ilha. Ou seja, ninguém vive isolado. Somos todos influenciados e impactados pelo aquilo que nos cerca. Cada um de nós, a gente tem pessoas significativas que nos influenciou. E o que é legal, e eu quero que você pense agora, quem que te influenciou na sua vida? Positivamente e negativamente. Quem foi um autor, agora pensa, de livros que você se sentiu influenciado por ele? Quem foi um cantor da sua infância que você teve influência? Quem foi uma pessoa famosa que você via e te influenciava porque você queria ser como ela, né? A gente passa aí, quem nasceu em berço evangélico, como nós costumamos dizer, a gente fala, né? Que temos aí Cristina Mel, a própria Ana Paula Valadão e todas as outras influências que aconteceu aí na década aí dos anos 90. Vamos lá. Quem não era cristão, que se converteu depois, também recebeu influências de outras pessoas. Sandy Júnior, Companhia Limitada, vou falar da década de 90. Vou me restringir aqui na década de 90, que é o que eu lembro, mas traz aí a sua memória aquilo que são pessoas que te influenciaram. Às vezes, né, você tem muitas pessoas têm uma profissão porque foi influenciado por uma pessoa, por um profissional qualificado. Então a gente encontra muitas pessoas hoje que são professores e quando a gente vai conversar, né, me conta como que foi essa vocação, você sempre gostou do ensino? Ela vai falar, não, eu tive um professor que foi muito significativo. E eu olhava pra ele e falava, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Talvez a gente olhava pros nossos pais, né, e nós seguíamos também a profissão deles, porque eles também nos influenciaram. Enfim, temos muitas pessoas. A gente fala dos pais porque eles contribuíram muito, né, para que a gente seja o adulto que nós somos hoje. Mas, além disso, também a gente pode pensar em outras pessoas. Tem pastor, treinador, artistas, e aí a gente vê uma variedade de pessoas aí que deixaram um impacto para nós. E agora, gente, eu quero que você pense, o exemplo impactante de um homem, quando a gente fala de influência, a gente tem que entender uma coisa, tá? Influência não é esse termo banalizado que a gente vê nas rodas de conversa. E agora você virou influenciadora, agora é blogueirinha, agora quer like, quer views. Não é isso. Quando a gente fala de influência, é você gastar a sua vida por conta de uma mensagem. Você ter tanta convicção, você acreditar tanto naquilo que você vai influenciar todo mundo que está ao seu redor, ok? E é isso que o Senhor te chama, para que você gaste a sua vida influenciando o maior número de pessoas. No caso, nós influenciamos o quê? O maior número de crianças. E é esse o nosso desejo, é levar a palavra. Que as crianças possam olhar para nós e quem sabe falar, nossa, quando eu crescer eu também quero trabalhar na igreja como essa tia. Eu também quero dar aula para as crianças. Por quê? Porque você foi uma influencer positiva, né? Influencer, até falei uma palavra em inglês aí para soar mais chique, mas é influência mesmo, ok? Essa influência, não tô falando de números, tá? Não se restringe a números. A gente também está vivendo hoje em um mundo onde números nos baliza para ver se isso é bom ou ruim. E cuidado, porque isso é uma era de engano, ok? Então a influência não tem a ver com números, mas com pessoas que você transforma, com o número de pessoas que é impactado, no sentido de não quantidade, mas a profundidade das pessoas serem transformadas, né, por aquilo que você carrega. Por quê? Porque quando a gente fala do que nós carregamos, é algo muito maior que nós. É algo que quando você olha pra trás, fala assim, meu Deus, como que eu consegui fazer isso? Né? Porque não é você, é a graça de Deus sobre você atuando naquele momento. Quando você tira o seu eu e fala, Senhor, agora eu
quero ser uma influência pro teu reino. Me usa como instrumento, ok? E aí, o que essas pessoas têm que ter? Elas têm que ter paixão, gente. Você tem que amar, né, servir as crianças. Você tem que amar estar no ministério infantil. Se você quer ser uma influência positiva na vida dessas crianças, atuando e sendo relevante, você precisa amar, ter paixão. Você tem que ter objetivo, você tem que ter intensidade, você tem que ter coerência. Não adianta você querer, igual eu, tô aqui focada, gente, em desenvolver hábitos. Pra mim é fácil? Claro que não. Mas eu me coloquei como um modelo. Eu falei assim, gente, esse ano eu vou ser diferente. Você acreditou em mim, eu preciso honrar. E aí eu preciso honrar aquilo, igual quando você promete pra uma criança. Você falou, vamos lá, vamos ler a Bíblia toda semana. Você tá ali querendo gerar essa influência positiva e você fala pra construir um hábito junto. E essas crianças começam todas animadas e é normal, ao meio da atividade, elas desanimarem. E aí que tá o grande influencer. Porque ele pega na mão e fala, não, ninguém desiste. Ninguém para o audiocast por aqui. A gente começou semana passada, você deu o teu ok, agora você vai terminar. Nem quero ninguém não lendo a Bíblia. Todo mundo vai ler a Bíblia, nem que for 5 minutos por dia, nem que se for um capítulo, um versículo, mas a gente vai junto. Então a gente precisa entender que é isso, e quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Então, se você quer ser um influencer no reino de Deus, usar a sua influência, você precisa ter o comprometimento e a responsabilidade. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que ao longo dos séculos, muitos homens se tornaram influentes na Bíblia. Olha só, presta atenção. E o que fizeram eles serem influentes? Às vezes são homens que tiveram um grande sofrimento, tiveram um momento de crise, causas muito mirabolantes, e essa pessoa tinha tudo para desistir e ela não desistiu. O fato de não desistir já se torna um influenciador, porque a grande maioria desiste, a grande maioria para pela metade, a grande maioria se acomoda. E quando você se recusa, você já está influenciando. Quando a gente olha, né, no caso de Paulo, do tio Paulo, como a gente está chamando carinhosamente, o apóstolo Paulo, a gente vê a vida dele, né, a gente entende que ele ouviu um mandamento de Deus, no sentido que ele pregasse o evangelho aos gentios. Ou seja, Paulo tinha uma missão ali. Deus falou com Paulo, vá e pregue aos gentios. Como Deus falou contigo, vá e pregue para as crianças. Deus poderia ter falado, vá e prega para as mulheres? Poderia, mas ele falou para você falar com as crianças. E aí a gente precisa entender, se você quer ser uma influência para as crianças, você precisa aprender como o tio Paulo fez para ser influenciador dos gentios, ok? Eu tenho alguns homens de Deus, né, discípulos que também me influenciam. Paulo e Pedro, eu falo que quem é sanguíneo vai me entender. Pedrão mora em mim. E Paulo tem uma grande parcela também, né? Quando você é sanguínea e colérica, geralmente é Paulo e Pedro. Tem um outro livro também fantástico, gente, mas agora eu esqueci. Eu falo, converso com vocês, acabo me esquecendo, que fala sobre os temperamentos dos discípulos. Então a gente tem colérico, sanguíneo, a gente vai ter o fleumático e o melancólico. Aí pega Abraão como fleumático, Moisés como melancólico, Pedro como sanguíneo e Paulo como colérico. E vai falar sobre características antes do encontro e da transformação com Cristo e depois de Cristo. Então a gente vê que até os nossos temperamentos mudam. Por quê? Quando a gente tem um encontro com Cristo. E eu falo que olhando para esses homens, né, eu consigo também admirá-los, entendendo as suas limitações, né? Tem um outro escritor fantástico que é o John MacArthur, que foi um cara que mudou a forma como eu vi o aconselhamento, né? Outro dia eu conto em outro momento, mas o fato de eu ser psicóloga e aconselhar na igreja, isso me gerou muita crise e conflitos. E aí um dia eu li um livro deste homem e eu vi o quanto ele era um homem de Deus, né? E fui impactada por ele. E aí eu comecei a ler os livros dele, a gostar dele, né? E a gente descobre, e aí que tá, a gente descobre que as influências são humanas, ou seja, elas também são passíveis de erro. Então, a gente tem que sempre colocar
a nossa expectativa, né, sempre na pessoa de Cristo. Ele é a influência perfeita para mim e para você seguir. Nós temos alguns modelos para se espelhar, que são homens, mas também eles estão passíveis de erro, porque essa é a nossa natureza também. Então, entenda, seja influenciado por pessoas que manifeste a Cristo, mas, sobretudo, procure se espelhar em Cristo, tá? Isso é importante. Quando eu vi e li os escritos do John MacArthur, o foco que ele dava em você ser bíblico, em você cuidar com as heresias, cuidar com a forma que você ministra e prega a palavra, isso revolucionou o meu ministério. Não só a parte do aconselhamento, como eu compartilhei acima, mas essa seriedade que ele dava por a gente ser bíblico. E aí eu comecei a rever muitas coisas que eu falava errada. Por exemplo, quando eu falava, quem quer aceitar Jesus? Esse é um questionamento meu, né? E aí eu entendi na Bíblia que não era a forma mais adequada a fazer. Afinal, quem somos nós para aceitar a Cristo, né? Cristo nos aceitou primeiro, né? E aí a gente precisa falar para as crianças, né? Quero saber quem está disposto a reconhecer publicamente o que Cristo fez por você. Porque Cristo veio hoje ao seu encontro. Então você vê a diferença? E outras coisas que eu fazia errado. Gente, eu errei muito, tá? Tô compartilhando algumas coisas aqui, né? De você pegar um visual e você colocar ali Deus como aquele senhor velhinho de barba branca. E aí depois eu fui para as escrituras e eu aprendi que ninguém viu Deus e que Deus não tem forma, apesar de ser semelhança, né? Quando lá na criação ele fala, façamos o homem a sua imagem e semelhança, ele não tem uma forma concreta. Enfim, vários erros que eu fiz, que eu falei, gente, a gente erra, né? Coitada dessas crianças. E aí, quando eu vi John, ele levando tão a sério o ensino bíblico, eu falei, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso entender mais a palavra porque eu quero ensinar da forma correta. Então, gente, a primeira coisa, como se comporta um ministro que influencia crianças, é um ministro que é bíblico. Entenda que se você for bíblico, você não precisa ter medo de nada. Você não precisa falar, ai, mas eu não sei falar. A Bíblia vai falar por você. Ai, mas eu não sei como falar. É só você ser fiel às escrituras, né? Eu falei de algum livro ali, falei do Temperamento Transformado, falei do livro do John MacArthur, mas nenhum livro substitui a Bíblia, gente. E agora eu te convido a você fazer esse desafio. Leia a Bíblia todos os dias. E aí você vai me perguntar, tá, Carol, eu sei, mas eu não gosto de ler. Entenda, você ser um ministro que influencia, você não vai conseguir se você não tiver o hábito diário de ler as escrituras e de orar e falar com o Senhor, né? Por que a Bíblia é tão especial, Carol? Bom, gente, a princípio, tá? A Bíblia se parece com qualquer outro livro, se a gente for pensar nesse sentido. Por quê? São palavras que são impressas, a Bíblia tem páginas, como qualquer outra publicação. Mas mesmo assim, gente, ela é especial por várias razões. Vou citar uma só agora, tá? Ela sobreviveu a incontáveis tentativas de destruição, além de reclamações de várias pessoas importantes em várias épocas. As declarações bíblicas de Davi, a gente pega em Atos 13, eu até trouxe para vocês aqui, a gente vai ver Paulo pregando para um grupo de pessoas, usando uma lição histórica sobre o trato de Deus com o povo de Israel. Então, o que ele vai trabalhar nesse texto? Depois você anota certinho para você estudar. Ele falava de como o rei Saul foi rejeitado por Deus e aí escolhe Davi para ser o seu sucessor. O Senhor, ele disse, né, a Davi que ele queria Davi para o serviço. E aí, na Bíblia, tá mais ou menos assim, na parte B, lá no versículo 22. Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. E ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha que fantástico isso. Que elogio. É Deus falando. Como que você acha que Davi estava preparado para realizar a vontade de Deus? Com certeza, gente, para a gente poder realizar a vontade de Deus, nós temos que conhecer a vontade de Deus antes de fazer. Então, isso que é bacana, isso também pega na nossa vida quando você fala assim, ai, meu sonho é fazer missões, porque eu quero fazer, mas você quer fazer missões porque você acha bonito, porque você acha um trabalho legal e louvável, mas será que missões
É desta forma que Deus quer que você faça? Ou seja, é viajando para outro país, é trabalhando com o vulnerável? Será que na sua casa não tem uma missão que precisa ser feita? Será que na sua igreja não tem um trabalho que precisa ser realizado e ninguém quer? Será que do outro lado da sua rua, atrás, lá no seu bairro, não tem crianças que também precisam? Então, gente, entenda. Conheça primeiro antes de fazer. No Salmo, e agora eu quero que você pegue Salmo 19, a gente vai ver certinho esse Salmo aqui, para eu trabalhar com você tudo que Davi fez, e aí a gente vai entender a influência de Paulo e Davi hoje no nosso audiocast. Primeiro, Davi ele vai dar pista de como ele conheceu a vontade divina. Foi isso que a gente encontra lá em Salmos 19. Ele vai dizer, é a lei perfeita. Então a gente vai entender que a Bíblia não tem erros. Ela registra fatos históricos de modo preciso e fornece uma verdade espiritual no versículo 7. Depois a gente vai ver que é um testemunho confiável. As verdades bíblicas, elas não mudam, elas não se atualizam, gente. Pelo amor de Deus. Lá a gente tem um testemunho do Deus que é verdadeiro e correto. Depois a gente vai entender que a Bíblia, ele é um livro de conduta diária. É por isso que eu tô desafiando você. Leia a Bíblia todos os dias. Um versículo por dia? Vamos lá? Vamos começar assim? Mas quem tá me acompanhando, quem é o facilitador, quem fez a escola de aconselhamento, o que eu tô falando agora para os meus alunos? Leia. A gente já leu Colossenses e agora eu estou estudando Romanos. Por quê? Porque Romanos é onde Paulo ele diz ali as doutrinas que Deus revelou a ele. Então leia Romanos, vai te dar um ótimo embasamento de evangelismo, de entender o plano salvador, de entender a soberania de Cristo. Leia Romanos, apenas leia e estude Romanos. Um capítulo, gente, por dia. Vai. Tá, vamos lá. Um versículo. Vamos combinar assim? Se você fazer pequenas mudanças todos os dias, vai gerar uma grande transformação depois, ok? Depois, a gente tem que a Bíblia, ela traz preceitos límpidos, né? Nada na Bíblia não é compreendido. Nada na Bíblia fala uma coisa, mas quer dizer outra, né? Conduzindo para o pecado. Na verdade, as escrituras, elas pregam exatamente o oposto. Elas levam as pessoas para fora do pecado e diretamente para a pureza. E também, gente, a Bíblia, ela é eterna. Outros livros vêm e vão, mas a Bíblia dura para sempre. A gente vê também que Salmos fala que ela é um tesouro, e ela é um tesouro valioso, mas a Bíblia é muito valorosa. Ela contém tudo o que é necessário para a minha vida, para a sua vida, para a vida das crianças e para a piedade. Pedro também diz isso, vai lá, 2 Pedro 1:3 vai dizer o que eu acabei de falar. Mas o que é mais valioso do que isso? Davi também vai nos dizer que a Bíblia faz, gente. A Bíblia, ela vai revigorar você que tá cansada e ela vai curar crianças feridas. A palavra converte o pecador de seus maus caminhos e restaura os seus pensamentos. Ela também vai tornar você, leitor, sábio, tá? Então não importa se você não tem faculdade, não importa se você não conseguiu concluir, se você se cobra porque você queria ter um diploma, você pode até ser inteligente, mas só em Cristo você vai ter a sabedoria. E conhecimento é diferente de sabedoria. O mundo precisa de mulheres sábias que vão e fazem a diferença. E a Bíblia alegra o coração. Quando alguém lê a Bíblia, o seu coração se enche de alegria. A Bíblia ilumina a mente, porque a Bíblia dá sentido para a vida. A Bíblia enriquece, é isso mesmo. Ela é melhor do que o ouro e do que a prata. E a Bíblia também nos sacia como um grande banquete, como alimento que satisfaz o corpo, a palavra do Senhor satisfaz o nosso espírito. Mas a Bíblia também nos orienta, nos adverte, nos gratifica. E aí, quando a gente olha para as declarações bíblicas de Paulo, a gente vai entender que muito antes de Paulo se tornar cristão, ele já era um estudioso das escrituras. Ele foi ensinado por Gamaliel, o grande conhecedor do Antigo Testamento. Então, quando Jesus encontra com Paulo na estrada de Damasco, ele o comissionou para pregar a palavra ao gentio. O apóstolo já tinha conhecimento de Deus. O Espírito Santo aí mostrou para ele esse conhecimento, se tornando sabedoria durante um tempo, em particular no deserto, porque aí Paulo foi viver a experiência. O tio Paulo foi pro quartinho. Antes dele ser o grande Paulo,
ele foi treinado pelo próprio Senhor no secreto. E como isso, eu acredito que é necessário para 2023, que a gente vá mais para o secreto, que a gente vá mais para os pés do Senhor, que a gente possa aprender com Ele e por Ele. Amém? E aí, gente, a gente vai entender, né, que Paulo escreveu a Timóteo, que era o seu jovem discípulo. Ele vai dar um grande testemunho sobre a origem e caráter da Bíblia para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,16, quando ele fala que toda a escritura é útil para o ensino. Ele vai falar para Timóteo, todos podem desanimar, tu, porém, não. Eu acho isso fantástico. Então eu quero dizer pra vocês que estão me ouvindo, você não. Sabe por que não? Você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode parar no meio do caminho porque você conhece essa palavra. Você não pode. Todos os outros podem, mas você não. Você precisa, você carrega a palavra dentro de você. E a Bíblia ela tem esse propósito divino. E qual é esse propósito? É a salvação. Esse é o principal objetivo. E também a santificação, que esse é o segundo grande propósito da Bíblia. Então, gente, quando a gente leva isso para o nosso ministério, a gente vai entender que a palavra, ela é benéfica ao ensino. Ela vai te ajudar a você dar uma aula com excelência, ela vai te desenvolver o quê? Sabedoria, ela vai te dar experiência, ela vai fazer com que as crianças sejam convencidas do pecado, ela vai corrigir os pensamentos errados, ela vai instruir a vida em piedade e também na disciplina. Ok? E ela também vai te dar amadurecimento. Então, não é só ser bênção e usar os seus talentos, mas é você ser necessária e madura. Eu espero que você tenha sido abençoado pela nossa conversa. E quero dizer que a gente tem mais encontros no Audiocast. Me conta aí, qual foi a parte que o Espírito Santo falou, ai, na sua vida? Qual foi a parte que ele tocou e aí você falou, meu Deus, isso foi pra mim? Um beijo no seu coração e até mais!